Todos nós já enfrentamos momentos de medo. Aquele frio na barriga, o coração acelerado, as dúvidas que invadem a mente. Mas hoje, quero lembrar a todos que o medo não define quem somos. Ele é uma reação humana, sim, mas com fé, podemos superá-lo. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole. Vamos refletir juntos sobre essa verdade. Deus nos deu poder, e esse poder não vem de nossa própria força, mas da confiança que depositamos nele. Quando sentimos medo, é um convite para nos aproximarmos de Deus, para buscarmos no Senhor a coragem que muitas vezes nos falta. Não há situação difícil demais que Ele não possa nos ajudar a enfrentar. A vida nos apresenta desafios que parecem assustadores. Um diagnóstico médico, uma situação financeira difícil, ou até mesmo medo de fracassar. Mas a fé é o antídoto perfeito para o medo. Assim como Pedro andou sobre as águas quando manteve seus olhos em Jesus, Mateus 14, versículo 29. Nós também podemos andar sobre os nossos problemas quando olhamos para o Senhor e não para as tempestades ao redor. Agora pense no que te causa medo. O que tem paralisado o seu coração? Talvez seja algo que você não controla, talvez seja o desconhecido. Mas lembre-se, a fé em Deus nos liberta dessas amarras. Josué 1, versículo 9 nos encoraja a sermos fortes e corajosos, porque Deus está conosco onde quer que vamos. Medo e fé não podem habitar o mesmo espaço. Quando um cresce, o outro diminui. Por isso, quando o medo tentar te dominar, encha o seu coração da palavra de Deus. Preencha a sua mente com as promessas do Senhor. Ele nunca te deixou, e não será agora que ele te abandonará. Há uma história que sempre me impacta: o encontro de Davi com Golias. Todos os outros soldados tremiam diante do gigante, mas Davi, movido pela fé, enfrentou o que parecia impossível. E é assim que Deus quer que você encare os seus gigantes. Não com medo, mas com a coragem que vem da certeza de que Ele está contigo em todas as batalhas. Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para a grandeza de Deus. Essa é a chave. O medo sempre nos faz focar nos problemas, nas dificuldades, mas a fé nos convida a mudar o foco. Quando tiramos os olhos do que nos amedronta e colocamos em Deus, a coragem começa a brotar no nosso interior. Queridos, a coragem não significa ausência de medo. Significa agir apesar do medo. E como agimos? Orando, buscando a presença de Deus, pedindo que Ele nos encha com o Espírito Santo. A coragem é fruto da confiança que temos no nosso Pai. E essa confiança nasce de uma vida de intimidade com Ele. Não é à toa que a Bíblia tantas vezes nos diz: não temas. É como se Deus estivesse constantemente nos lembrando de que Ele está no controle. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada preocupação que te aflige. Ele não está alheio aos seus medos, Ele está ao seu lado, pronto para te fortalecer. Pense em cada situação difícil que você já enfrentou. Em quantas vezes você achou que não conseguiria, mas aqui está você, firme e forte, porque Deus esteve contigo o tempo todo. O mesmo Deus que te ajudou antes vai te ajudar novamente. Ele não muda, sua fidelidade é eterna. Quero te convidar, neste momento, a trazer à sua mente aquela situação que mais te assusta. Pode ser o medo do futuro, da rejeição, da perda, seja o que for. Traga isso diante de Deus agora. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Ainda que eu não veja uma saída, sei que o Senhor é a minha solução. Lembre-se de Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há força, medo ou problema que possa se colocar entre você e o amor de Deus. A fé nos faz enxergar além das circunstâncias. Ela nos conecta com a verdade de que o nosso Deus é maior que qualquer desafio. O que mais precisamos é parar e silenciar o nosso coração diante de Deus. Respirar fundo e permitir que Ele fale conosco em meio ao caos. Quando o medo vier, lembre-se de buscar refúgio no Senhor. Ele é a nossa rocha firme, o abrigo seguro em tempos de tempestade. Talvez você tenha se sentido só em seus medos, mas saiba que Deus nunca te deixou. Ele está presente em cada detalhe, e o que parece assustador para você é pequeno diante dele. O medo pode nos cegar, mas a fé abre nossos olhos para enxergar o que realmente importa: a presença constante de Deus em nossas vidas. Quando oramos, quando nos colocamos diante de Deus em sinceridade, o medo começa a perder força.
Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a preencher o nosso coração. E essa paz nos dá coragem para seguir em frente, confiando que Ele está cuidando de tudo. Talvez o que você esteja enfrentando seja muito difícil, algo que parece impossível de resolver. Mas quero te lembrar que o Deus que acalmou a tempestade está ao seu lado. E Ele te chama a confiar, a deixar o medo de lado e a dar passos de fé, acreditando que Ele já preparou a sua vitória. A fé não nos isenta de problemas, mas nos dá força para enfrentá-los. A fé nos lembra de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. E é essa certeza que nos dá coragem para vencer o medo. O medo pode ser grande, mas a fé em Deus é maior. Não se deixe enganar pelas mentiras do medo. Ele tenta te paralisar, te fazer acreditar que você não é capaz. Mas Deus já declarou sobre a sua vida: você é mais que vencedor. Não porque é forte, mas porque aquele que está com você é forte. Não porque você sabe tudo, mas porque Ele sabe o caminho. O que precisamos fazer é dar um passo de cada vez. Um passo em direção à fé, um passo confiando que Deus vai nos sustentar. E assim, de passo em passo, vencemos o medo. Cada pequeno movimento em direção a Deus é uma vitória contra o medo. Queridos, não tenham medo de confiar. Deus nunca falhou, e Ele não vai falhar agora. Antes de dar o próximo passo, ore. Entregue tudo nas mãos de Deus. Faça isso com fé, com a certeza de que Ele está cuidando de cada detalhe. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos enche de paz. É uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que vem da certeza de que não estamos sozinhos. Ele está conosco em cada batalha, em cada situação que nos amedronta. O Senhor é o nosso escudo, e é nele que encontramos a verdadeira coragem. A coragem que vem de Deus não significa ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que, apesar das dificuldades, Ele nos sustentará. O medo quer nos paralisar, mas a fé nos move para frente. E quando caminhamos com Deus, caminhamos com confiança, porque sabemos que Ele está cuidando de nós. A Bíblia nos ensina, em Isaías 41, versículo 10, a não temermos porque Deus está conosco, a não desanimarmos porque Ele é o nosso Deus. Essa é uma promessa maravilhosa, irmãos. Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta com a sua mão. É essa promessa que nos dá coragem para seguir. Quando o medo se torna grande, ele nos faz perder de vista o poder de Deus. Mas Deus, com sua palavra, nos lembra constantemente que Ele é maior que qualquer gigante que possamos enfrentar. O medo não tem poder diante do Deus que nos criou e nos ama incondicionalmente. Ao longo da vida, enfrentaremos muitos desafios que parecem impossíveis de superar, mas em cada um deles, temos a oportunidade de ver Deus agir. Cada medo, cada batalha é uma chance de confiar mais nele, de experimentar seu cuidado e seu poder. O medo pode ser grande, mas Deus é infinitamente maior. Olhe para o seu coração agora. Quais são os medos que te impedem de viver plenamente? O medo do fracasso, o medo do futuro, o medo de não ser suficiente? Deus te chama hoje a entregar todos esses medos a Ele, porque Ele já preparou o caminho e te dará a coragem necessária para avançar. Lembre-se de que Deus não nos chama para uma vida de medo, mas para uma vida de fé. Ele quer que vivamos confiando, que avancemos com a certeza de que Ele está no controle. E quando vivemos assim, a coragem se torna parte de quem somos, porque sabemos que não estamos sozinhos. O medo, muitas vezes, quer nos afastar dos planos de Deus. Ele nos faz duvidar, nos faz hesitar, mas a fé nos empurra para o propósito que Deus preparou para nós. E quando confiamos em Deus, quando caminhamos em obediência, o medo perde o seu poder sobre nós. A cada passo de fé que damos, vencemos o medo um pouco mais. E ao olhar para trás, percebemos que o que antes parecia intransponível foi superado, não pela nossa força, mas pela força de Deus em nós. E isso nos encoraja a seguir em frente, com ainda mais confiança. Não permita que o medo seja maior que a sua fé. O medo pode nos fazer enxergar barreiras onde Deus já preparou um caminho. Mas a fé nos permite ver além, nos faz enxergar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. O que parecia impossível se torna possível quando colocamos nossa confiança nele. E quando enfrentamos o medo de mãos dadas com Deus, descobrimos que Ele nos dá uma força que não sabíamos que tínhamos. Ele nos equipa com coragem, com sabedoria e com fé, para que possamos caminhar com confiança,
sabendo que Ele está nos guiando a cada passo. É importante lembrar que não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus nos deu uma família espiritual, irmãos e irmãs que podem nos apoiar nos momentos de medo. Compartilhe seus medos com aqueles em quem você confia, ore com eles e permita que Deus use essas pessoas para fortalecer a sua fé. Não subestime o poder da oração. Quando levamos nossos medos a Deus em oração, Ele nos responde com paz e direção. O medo nos deixa confusos, mas a oração nos traz clareza. Quando falamos com Deus, Ele nos mostra o caminho, nos dá coragem e nos lembra de suas promessas. Cada vez que oramos, nos aproximamos de Deus e Ele nos fortalece. A oração é a nossa arma contra o medo. É nela que encontramos a paz que o mundo não pode oferecer. Quando oramos, não estamos sozinhos. Deus está ouvindo e Ele responde com amor e cuidado. Deus te chama hoje a confiar nele completamente, a entregar todos os seus medos, todas as suas ansiedades, e descansar na certeza de que Ele cuida de você. O medo pode tentar te dominar, mas Deus te sustenta com a sua mão forte e te conduz pelo caminho da vitória. Se o medo te impede de dar o próximo passo, lembre-se de que você não está caminhando sozinho. Deus vai à sua frente, Ele já preparou o caminho. Tudo o que você precisa fazer é confiar e seguir adiante, sabendo que Ele estará contigo em cada passo. O medo pode ser uma sombra pesada sobre nossos corações, mas a luz da fé sempre dissipa essa escuridão. Quando abrimos nosso coração para a verdade de Deus, o medo perde o poder de nos controlar. E assim, avançamos com confiança, firmes na certeza de que Deus está conosco. Neste momento, quero te convidar a fazer uma oração sincera. Feche seus olhos e entregue a Deus todos os seus medos. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Ainda que o medo tente me paralisar, eu sei que o Senhor me dá a coragem necessária para seguir em frente. Deus conhece o seu coração. Ele sabe das suas lutas e das suas preocupações. E Ele te ama profundamente, a ponto de não permitir que você carregue esse fardo sozinho. Ele te chama para descansar nele, para confiar e caminhar com coragem, porque Ele é fiel e jamais te deixará. Queridos, essa é a nossa grande esperança. Deus está conosco. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. E quando nos agarramos a essa verdade, a coragem se torna o nosso modo de viver. Que possamos, todos os dias, escolher a fé ao invés do medo e confiar que Deus está nos guiando para o melhor. Quero te encorajar a não desistir. Não importa quão grande seja o seu medo, Deus é maior. Ele te chama a seguir em frente, a confiar nele de todo o coração. E assim, juntos, venceremos o medo com fé e coragem, porque Deus nos sustenta. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos encha de coragem para enfrentar cada medo, cada desafio que tenta nos paralisar. Sabemos que em Ti encontramos força e confiança para avançar. Senhor, sabemos que o medo não vem de Ti, e por isso te pedimos que renoves a nossa fé, que nos ajudes a confiar em cada promessa que o Senhor já nos deu. Nos ensina a caminhar com coragem, sabendo que Tu estás conosco em cada passo. Pedimos, Senhor, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, preencha os nossos corações e mentes. Que possamos, todos os dias, escolher a fé, escolher confiar e vencer o medo com a Tua ajuda. Sabemos que o Senhor é fiel e que nunca nos deixará. E assim, em Tua presença, nos comprometemos a confiar, a avançar e a viver com coragem. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e por isso te agradecemos, confiando em Teu cuidado constante. Amém. Agora, quero te convidar a deixar um comentário com amém se essa mensagem tocou o seu coração e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de coragem hoje. Deus te abençoe.